Pessoal, dando continuidade à nossa conversa sobre a fisiologia do sistema cardiovascular, vamos conversar hoje, vamos tratar um pouco sobre a circulação sanguínea, tá? No último vídeo, vocês viram uma figura semelhante a essa, né? Nessa figura vocês observam a circulação sistêmica e também a circulação pulmonar. Deixa eu pegar minha caneta, tá? E é interessante que vocês tenham bem claro, tá, que o objetivo da circulação pulmonar é fazer as trocas, né, destes gases aqui, ou seja, do oxigênio e do gás carbônico com os alvéolos e vice-versa, ou seja, o oxigênio passa dos alvéolos para a corrente sanguínea e o CO2 passa da corrente sanguínea para os alvéolos. Esse é o objetivo da circulação pulmonar, certo? E a circulação sistêmica, por sua vez, tem o objetivo de levar nutrientes às células, tá? Ou seja, substâncias que estão circulando na corrente sanguínea e que precisam chegar até as células. E também captar muitas coisas produzidas pelas células e que precisam utilizar a corrente sanguínea como uma via para que possam chegar a outras células, certo? Para que possam ser transportadas, né, de algumas células para outras células, onde terão a sua ação. Exemplo, um único exemplo que me ocorreu agora é o de hormônios, né? Então, esses hormônios, eles são produzidos em algumas células, que a gente conhece como células endócrinas, caem na corrente sanguínea e vão agir em células-alvo distantes. E eles fazem esse percurso entre as células endócrinas e as células-alvo através da corrente sanguínea, tá? O que eu chamo a atenção de vocês aqui é que, se vocês observarem aqui, ó, essa parte de baixo, fala assim, ó, todos os tecidos. Ou seja, se vocês lembrarem da histologia e lembrarem da constituição da parede dos alvéolos, alvéolo é a unidade funcional dos pulmões, né? Tudo bem. Se vocês lembrarem dos alvéolos, vocês vão lembrar, por exemplo, que existem células alveolares do tipo 1 e células alveolares do tipo 2, ou pneumócitos tipo 1 e pneumócitos tipo 2, tá? Esses dois tipos celulares que estão presentes, que constituem o epitélio alveolar, elas, obviamente, têm as suas funções. E para que possam exercer as suas funções, elas necessitam de aporte sanguíneo. Elas necessitam de substâncias que servem como nutrientes, né, que servem como combustível para que elas possam exercer a sua função, para que elas possam ter o seu metabolismo celular, como qualquer outra célula do nosso organismo, certo? Vejam bem, eu estou falando de células que estão presentes nos alvéolos, entre parênteses, nos pulmões, e que participam das trocas de gases, direta ou indiretamente, das trocas daqueles gases, né, oxigênio e CO2 do sangue do alvéolo do sangue, mas que recebem os nutrientes de capilares sistêmicos. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando vocês pensarem em pulmão, não cometam o erro de pensar que no pulmão existe só circulação pulmonar. É claro que não. Existem capilares da circulação pulmonar no pulmão, em contato íntimo com os alvéolos e que fazem as trocas destes gases entre sangue e alvéolos e sangue. Ótimo. Mas, no pulmão, também em contato íntimo com os alvéolos, existem os capilares sistêmicos, que, portanto, fazem parte da circulação sistêmica,
e que fazem trocas com células pulmonares, dentre elas as células alveolares, de substâncias, né? De nutrientes, e captam substâncias que são produzidas, por exemplo, a partir do metabolismo dessas células, que devem cair na corrente sanguínea e que não podem se acumular dentro dessas células, tá? Então é isso que eu quero que vocês lembrem sempre. Circulação. No pulmão existe a circulação pulmonar com um objetivo e também a circulação sistêmica com outro objetivo, tá? Muito bem. Nós vamos falar sobre a circulação pulmonar com mais detalhe quando nós estivermos tratando da fisiologia do sistema respiratório, porque aí, né, obviamente, nós trataremos das trocas destes gases entre alvéolos sangue e sangue alvéolos, tá? Hoje eu quero conversar com vocês algo sobre a circulação sistêmica, tá? Então a nossa conversa, ela vai ter o seu foco principal aqui, ó, capilares sistêmicos e células, tá? Células e capilares sistêmicos, tá bom? Muito bem, vamos adiante. Deixa eu limpar aqui. Essa próxima aqui. Essa figura, que ela é muito simples e muito didática, traz para vocês os diferentes tipos de vasos sanguíneos que nós possuímos, tá? E, obviamente, não é novidade para vocês que nós temos artérias, certo? E que a parede, ou formando a parede dessa artéria, né, existem diferentes camadas, certo? E as paredes arteriais, as paredes das artérias, são as paredes mais espessas quando a gente compara a artéria com outros vasos sanguíneos, tá? Então, aqui, ó, só para deixar claro, né? Aqui é a luz do vaso, né? Ou seja, onde está passando o sangue, né? Então, se vocês considerarem aqui da porção mais externa, da camada, né, mais externa, em direção à luz do vaso, vocês têm como camada mais externa, formando parede de artéria, um tecido fibroso, né? E quando a gente observa uma artéria, a gente justamente observa esta coloração aqui, né? Esse tom de creme, talvez, algo assim, né? Logo abaixo deste tecido fibroso, existe uma camada de músculo, camada muscular, né? Obviamente é músculo liso, vocês já sabem, músculo liso está presente na parede dos órgãos, daqueles órgãos que possuem musculatura na sua parede, músculo liso, e também na parede dos vasos sanguíneos, como é o caso das artérias, tá? E é graças a esta musculatura lisa que uma artéria pode sofrer uma constrição, que é uma diminuição na luz do vaso, ou uma dilatação, né? Uma vasoconstrição ou uma vasodilatação, né? A constrição é a diminuição na luz do vaso sanguíneo. Uma vasodilatação é um aumento, né, no diâmetro deste vaso sanguíneo, certo? Sempre que há uma vasoconstrição, há uma diminuição na quantidade de sangue passando através desse vaso sanguíneo. E sempre que há uma vasodilatação, há, né, graças a esse aumento no diâmetro da luz do vaso, um aumento no volume de sangue passando por ali, tá? Vasoconstrição e vasodilatação também não é uma terminologia nova para vocês, né? Vocês já ouviram falar em vasodilatação e vasoconstrição. Existem, inclusive, fármacos, né, que induzem uma vasoconstrição, uma vasodilatação, dependendo do momento, do quadro, do paciente, etc. Bom, logo abaixo, né, internamente a esta camada muscular, existe uma terceira camada de tecido elástico e bem internamente, né, em contato direto com a luz, existe uma camada de células
endoteliais, né, que é o chamado endotélio, certo? Então, estas 4 camadas basicamente constituem a parede das artérias. Depois que o sangue, e é claro, né, pessoal, existem artérias no nosso organismo mais calibrosas e menos calibrosas, né? Por exemplo, a artéria que tem o maior diâmetro no nosso organismo é a artéria aorta, né? Aquela onde o sangue flui, ou para a qual o sangue flui a partir do momento que ele é bombeado pelo ventrículo esquerdo, né? E depois esse sangue, então, vai chegando a artérias de menor calibre, até que o sangue chega nas arteríolas, certo? Vocês podem observar na representação aqui da arteríola, né, das arteríolas, a parede de uma arteríola já é bem menos espessa que a parede arterial. E por que isso? Porque, basicamente, a parede da arteríola é constituída por apenas 2 camadas, a camada muscular e a camada endotelial, certo? Depois, as arteríolas, obviamente, também, né, sofrem vasoconstrição e vasodilatação. Depois que o sangue passa pelas arteríolas, chega finalmente aos capilares sanguíneos, tá? E vocês já sabem, nós já conversamos sobre isso, é na altura dos capilares que ocorrem todas as trocas que devem ocorrer entre sangue, células e sangue. E é apenas nos capilares que ocorrem essas trocas. Em nenhum outro tipo de vaso sanguíneo ou nenhum outro tipo de vaso sanguíneo permite trocas de substâncias entre sangue, células e sangue. Apenas os capilares sanguíneos. E por que isso? Basicamente porque a parede do capilar é constituído unicamente por células endoteliais. Tá? E aqui vocês estão vendo uma parede representada aqui do vaso sanguíneo. É extremamente fina. Tá? Se vocês olharem, né, se nós fôssemos representar aqui um capilar de frente, né, nós veríamos aqui, a gente sempre encontra esse tipo de representação na literatura. Uma célula endotelial, outra célula endotelial, e outra célula endotelial. Tá? Aqui é a luz do capilar, né? Onde está o sangue. Então, aqui, núcleo da célula endotelial, núcleo da célula endotelial e núcleo da célula endotelial. Certo? Bom, e se a gente for observar os capilares, estudar os capilares sanguíneos, vocês vão se deparar com a classificação dos capilares sanguíneos, né? E basicamente existem 2 tipos de capilares sanguíneos. Existem os capilares fenestrados, ou também chamados capilares com poros, e o segundo tipo são os capilares não fenestrados, tá? Ou seja, esses capilares não fenestrados não possuem esses poros, tá? Diferença entre esses 2 tipos. Eu representei aqui para vocês, ó, primeiro, este capilar que pode ser considerado fenestrado. Vocês vejam que existe eu deixei aqui um pequeno espaço entre uma célula endotelial e outra, por onde, obviamente, podem passar substâncias, né, saindo do sangue em direção às células ou vindo das células em direção ao sangue. Tá? Os capilares fenestrados são capilares com uma alta permeabilidade, justamente porque, além de serem formados só por células endoteliais, ainda tem essas fenestrações. Então, eles têm alta permeabilidade. E são os capilares mais abundantes no nosso corpo. A maior parte dos nossos capilares sanguíneos são capilares fenestrados, tá? Com esses poros. Já os capilares não fenestrados, eles têm estes poros obstruídos, tá? Fechados por proteínas que se colocam aqui, ó, tá? Essas proteínas vocês podem encontrá-las com o nome de ocludinas. Ocludinas no sentido de oclusão, né? Fechamento.
Estes capilares não fenestrados são capilares com uma baixa permeabilidade. Apesar deles terem uma única camada de endotelial, né, eles têm os poros obstruídos, fechados. Isso dá a eles uma baixa permeabilidade. Nós encontramos capilares não fenestrados, por exemplo, no nosso sistema nervoso central, né? E é fácil de entender isso porque nem tudo que está na corrente sanguínea deve chegar aos neurônios, sob pena de causar algum tipo de lesão neuronal, né? Tá? Certo? Então, essa é a explicação para que nós tenhamos capilares não fenestrados irrigando o nosso sistema nervoso central. Eles são permeáveis, mas eles têm uma baixa permeabilidade quando comparados com os capilares fenestrados. Certo? Muito bem. Depois que o sangue passa pelos capilares, né, que tudo que tem que sair do sangue em direção às células sai, e tudo que precisa vir das células em direção ao sangue vem, o sangue então deixa os capilares e chega nas vênulas. Tá? Vejam que as vênulas também possuem uma parede ainda bastante fina, né? Não tão fina quanto os capilares, porque eles, além das células endoteliais, têm também essa camada de tecido fibroso constituindo a sua parede. E, finalmente, depois que o sangue deixa as vênulas, chega às veias. Tá? As veias, assim como as artérias, têm também a sua parede constituída por aquelas 4 camadas, né? Tecido fibroso, muscular, tecido elástico e a mais interna, a camada endotelial, certo? Então, esta parede das veias, ela não é tão espessa quanto a parede arterial, mas possui as mesmas camadas, certo? E, obviamente, também existem veias de diferente calibre no nosso corpo, né? Talvez a mais calibrosa delas seja a veia cava, que você estudar na anatomia. Tá certo, pessoal? Então, esse é o caminho que o sangue percorre, tá? A partir do momento que ele é bombeado do coração, vai aos tecidos e retorna ao coração, tá? Agora, o objetivo da conversa, a partir de agora, é focar nos capilares sanguíneos, tá? Capilares sanguíneos. Muito bem, vamos adiante. O que vocês estão vendo nesta figura aqui é a representação do porquê que ocorre a saída de substâncias do sangue, quando o sangue está passando pelos capilares em direção aos tecidos e vice-versa. Tá? Primeiro, aqui embaixo, ó, se a gente olhar essa figura aqui embaixo, vocês estão vendo aqui que o sangue, né, a flecha aqui, a flechinha representa a chegada do sangue, né, o sentido do sangue, e ele vem pelas artérias, depois arteríolas, finalmente chega aos capilares. Né? E aqui, assim, ó, é mais ou menos, está representando o início deste capilar. E mais ou menos aqui, o final do capilar, ou seja, depois que o sangue passa pelos capilares, ele chega nas venas, tá? Que está representado por essa flecha branca aqui também. Esse é o caminho, então, no sangue, passando em qualquer tecido que vocês imaginarem, tá? Bom, como eu disse para vocês, muitas substâncias que estão circulando na corrente sanguínea saem do sangue quando ele está passando pelos capilares e vão em direção às células, né? Basicamente, pessoal, o que mais tem no sangue é água, tá? Então, tem muita coisa que sai do sangue e vai junto com a água, né? Porque o que mais sai do sangue é água. Então, e junto com essa água, tem muita coisa ali, né? Minerais, vitaminas, aminoácidos, etc, 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 tá? A saída de substâncias dos capilares em direção às células é chamada de filtração, tá? Filtração capilar, certo? Que vocês estão vendo aqui, ó. Filtração nos capilares sistêmicos. Tá? Então, esse processo é o processo de filtração. É a saída de substâncias da corrente sanguínea em direção
às células. Então, existem substâncias que são filtradas e vão diretamente à célula. Existem substâncias, e principalmente a água, né? Existem substâncias que são filtradas junto com a água, e obviamente, principalmente a água, que são drenadas pela circulação linfática, já caem nos vasos linfáticos, impedindo aqui que ocorra um acúmulo de líquido regional e caracterize um edema, né? Um edema periférico, certo? Todo mundo já ouviu falar em edema, né? Existem diferentes tipos de edema, certo? Existe, por exemplo, o edema causado, que faz parte da resposta inflamatória ou alérgica, né? A partir do momento em que o indivíduo é picado por uma formiga, né? A gente observa que tem uma certa reação alérgica à picada de formiga, observa, né, que há um acúmulo de líquido naquela região, né, há ali a presença de substâncias presentes na resposta inflamatória, há um aumento na circulação sanguínea naquela região e há um aumento no extravasamento de líquido da corrente sanguínea. E esse líquido se deposita, né, no fluido, no espaço intersticial, causando um aumento de volume, um inchaço, que a gente chama de edema. Um edema local, localizado ali, certo? Os vasos linfáticos, a partir dos capilares linfáticos, têm o principal objetivo de drenar e evitar o acúmulo de líquidos. Tá? Então, muitas substâncias, especialmente a água, que são filtradas, são absorvidas pela circulação linfática e depois, lá na altura da veia cava, retornam à circulação sanguínea. Tá? E ainda existe aqui um terceiro caminho, de muitas substâncias que são filtradas, também principalmente a água, e que logo em seguida são absorvidas pelo próprio capilar, ou seja, pela circulação sanguínea. E este processo de absorção de substâncias, né, na altura dos capilares sistêmicos, a gente chama de absorção, como o nome está mostrando para vocês. Então, aqui nos capilares sistêmicos ocorrem basicamente dois processos, filtração e absorção, certo? E na figura de cima, vocês têm a explicação do porquê que ocorre filtração e absorção nos capilares sistêmicos, nos capilares sanguíneos, né? Tá bem? Chama a atenção de vocês que, ao estudarem mais esse processo de filtração e absorção que acontece nos capilares, vocês vão se deparar com a seguinte terminologia. Um capilar sanguíneo, ele tem uma porção, ou um terminal, que eles chamam, arterial, e um terminal venoso. Tá? Isso estaria representado nesta figura aqui, ó. Na parte que é vermelha, está representada a terminação arterial do capilar, né? O terminal ou porção arterial do capilar, que é onde acontece a filtração. E a outra porção do capilar, que seria o terminal, a porção venosa, já está representada em azul aqui, ó. Vejam que nos extremos do capilar a diferença é grande, um lado é bem vermelho, o outro lado é bem azul. E no meio aqui, mais ou menos se mistura. Né? Tá? Então, vocês vão se deparar com essa terminologia. Terminação arterial do capilar, terminação venosa do capilar. Terminação arterial do capilar, ocorre filtração. Terminação venosa do capilar, ocorre a absorção. Tá? Muito bem. Então, vamos ver o que causa esta filtração e o que causa a absorção. E a explicação é a seguinte, ó. Sempre que vocês têm líquido contido em um recipiente, o líquido exerce uma pressão na parede interna do recipiente. Se eu pegar esse copo aqui e colocar água nesse copo, a água que está dentro do copo vai exercer uma pressão na parede interna do copo, certo? Se eu trocar esse exemplo para o nosso exemplo aí, ou seja, se ao invés do copo eu falar em vaso sanguíneo e ao invés de água eu falar em sangue, obviamente
que o sangue exerce uma pressão na parede interna do vaso sanguíneo, tá? Não importa que vaso é, não importa o tipo de vaso sanguíneo. Por exemplo, quando a gente se refere à pressão que o sangue exerce na parede interna da artéria, ou das artérias, a gente fala em pressão arterial. Quando a gente fala na pressão que o sangue exerce na parede interna das veias, a gente fala em pressão venosa. Quando a gente fala em pressão que o sangue exerce na parede interna dos capilares, a gente fala em pressão hidrostática. Certo? Essa pressão hidrostática, o nome vem de hidro, porque a água é o principal constituinte dessa porção líquida do sangue, tá? Então, a pressão hidrostática é a pressão que o sangue exerce na parede interna dos capilares sanguíneos, tá? E esta pressão hidrostática está representada pelas flechas azuis aqui, ó, se vocês olharem na legenda, tá? Então, aqui na flecha azul, nas flechas azuis aí estão representadas a pressão hidrostática, tá? E vejam bem, no início do capilar, ela é de 32 milímetros de mercúrio. mmHg é uma unidade para representar pressão, tá? Aquele 120 por 80, o famoso 12 por 8 lá, né? Que é que a gente se refere, né? Que a gente usa quando se refere a uma pressão arterial, por exemplo, é milímetros de mercúrio, mmHg. Hg, se vocês lembrarem da tabela periódica, é o símbolo do mercúrio, tá? Então, vocês observam que a pressão hidrostática, ela não é constante ao longo do capilar, ela vai diminuindo na medida em que o sangue vai passando pelos capilares e que muita água vai sendo filtrada, né? Essa pressão hidrostática ela vai diminuindo. E lá no final do capilar, ela é de 15 milímetros de mercúrio. Então, ela cai de 32 no início do capilar para 15 lá no final do capilar. Tá? Uma segunda pressão que existe aqui no capilar e que explica os processos de filtração e de absorção é esta chamada pressão osmótica coloidal, que está representada pelas flechas vermelhas aí. E é o seguinte, pessoal, alguns constituintes, algumas substâncias que estão no sangue não são filtradas, porque são muito grandes e não conseguem passar por aquelas fenestrações que existem nos capilares e também não conseguem ser transportadas através das células endoteliais. Por exemplo, as proteínas plasmáticas. O nome já está dizendo, é proteína plasmática. Então, é proteína que permanece no plasma. Plasma é a parte líquida do sangue. Então, são proteínas, a maior parte delas, produzidas no fígado, cuja função é permanecer na corrente sanguínea, exercendo várias funções no sangue. Então, essas proteínas plasmáticas, elas não devem sair da corrente sanguínea. Tá? A proteína plasmática mais abundante no nosso plasma, né, no nosso corpo, é a albumina. Tá? Existem diferentes tipos de proteínas plasmáticas. Então, esta pressão osmótica coloidal, ou também chamada pressão oncótica, ela é formada, ela existe pela presença das proteínas plasmáticas na corrente sanguínea. E como as proteínas plasmáticas não saem do sangue, a pressão osmótica coloidal é constante ao longo do capilar. Então, vocês podem ver, a pressão osmótica coloidal ela é de 25 milímetros de mercúrio no início do capilar e continua 25 milímetros de mercúrio no final do capilar. Como as proteínas plasmáticas não saem do sangue, repito, não são filtradas, essa pressão é constante. E esse sinal de menos aqui dá ideia para vocês que é uma pressão no sentido oposto à pressão hidrostática. Tá?
é no sentido oposto. Então, a pressão hidrostática é só seguir o sentido da flecha. E a pressão hidrostática é uma pressão que surge do interior dos vasos sanguíneos em direção aos tecidos, digamos assim. E a pressão osmótica coloidal é uma pressão no sentido inverso, ou seja, é uma pressão que surge, né, é uma pressão de atração para dentro dos vasos sanguíneos. Então, a pressão hidrostática é como se fosse uma força empurrando para fora do vaso sanguíneo. E a pressão osmótica coloidal é uma pressão de atração para o interior dos vasos sanguíneos. Por isso que são forças antagônicas, forças opostas, tá? E o que elas fazem, na verdade, é uma queda de braço, tá? E aí é simples a gente fazer essa matemática aqui, ó. 32 é maior do que 25, é mais do que 25. Então, enquanto existe a prevalência da pressão hidrostática em comparação à pressão osmótica, ou seja, em outras palavras, enquanto a pressão hidrostática é maior do que a pressão osmótica coloidal, tá, as substâncias estão saindo do sangue, tá, porque há uma maior força empurrando essas substâncias para fora do sangue do que atraindo essas substâncias para o sangue. E é justamente nessa terminação arterial do capilar que ocorre a saída de substâncias do sangue em direção aos tecidos, ou seja, o processo de filtração. A partir do momento em que as forças se invertem, ou seja, a força de atração para o interior do capilar passa a ser maior do que a pressão que empurra para fora dos capilares, as substâncias, então, começam a ser absorvidas, ou seja, começam a vir para o sangue. Substâncias essas, maior parte delas liberadas pelas células, tá? Isto explica, então, a existência destas duas pressões e a diferença entre elas, a relação entre elas, é que explica o processo de filtração e de absorção que ocorre nos capilares. Claro que a saída e a entrada de substâncias é mais fácil de ocorrer, digamos assim, mais fácil, entre aspas, nos capilares fenestrados, né? Porque há mais caminhos para entrar e sair do sangue do que os capilares não fenestrados, tá? Mas o processo de filtração e absorção, ela existe em todos os nossos capilares sistêmicos, certo, pessoal? Então, esse era o objetivo do vídeo de hoje, que vocês entendessem um pouco como ocorrem esses dois processos lá nos capilares sistêmicos, tá bem? Ficamos por aqui hoje. No próximo vídeo, eu vou falar alguma coisa para vocês do músculo liso e também alguma coisa do músculo estriado esquelético, e nós encerraremos a fisiologia do sistema muscular, dentro da qual estamos falando da fisiologia do sistema cardiovascular, tá? Certo? Até o próximo, então. Um abraço, tchau, tchau.